Olá, esta é a aula terceira do nosso curso de Excel e vamos começar a falar um pouquinho sobre fórmulas. Começando a falar um pouquinho sobre fórmulas básicas, o primeiro detalhe é que uma fórmula pode conter dados numéricos e pode conter referências. Quando fazemos fórmulas, nós nos preocupamos em fazê-la de modo que ela possa ser copiada, para não ter que ser repetida. Exemplo, aqui eu vou calcular o saldo desses produtos. Aqui nós temos quantidade de entrada e quantidade de saída. O saldo seria a subtração entre entrada e saída. Para calcularmos essa subtração, começamos digitando a tecla igual. Toda fórmula deve começar com esse sinal. A forma pode ser feita de forma errada. Assim, por exemplo, se eu digitar o próprio conteúdo das células, o resultado vai ser correto. Só que ela não me permite fazer a cópia. Se eu clicar aqui nessa alça de preenchimento e puxar, o valor vai ser sempre igual. Por isso nós utilizamos as referências, ou seja, as células onde os valores estão contidos. Começamos novamente por igual. Podemos digitar a célula ou clicar. Um clique, apareceu a referência B4. Sinal de menos, um clique e aparece a célula C4. Então a fórmula correta para este caso seria B4 menos C4 e Enter. Observe quando formos copiar essa fórmula. Agora sim ele calculou os valores de acordo com as células subsequentes. Aqui nós fizemos B4 menos C4 e aqui nós temos B5 menos C5, embaixo B6 menos C6, B7 menos C7. Esta é a forma correta de se fazer cálculos no Excel. Vamos ver agora um outro exemplo aqui na planilha dólar. Observem o seguinte: qual é a finalidade dessa planilha? Nós temos aqui um valor do dólar do dia e alguns produtos, no caso aqui exemplo de perfumes importados, e seus respectivos valores em dólar. Para acharmos o valor em real, deveremos multiplicar o valor do produto em dólar pelo dólar do dia. Reparem que o dólar do dia está na célula B3. Ela está fora da tabela. Vamos fazer primeiro a forma errada, para a gente poder saber por que errou. Igual, célula B6, vezes, que é representado pelo símbolo asterisco, e B3. Enter. A primeira fórmula fica correta. Agora, quando nós copiamos essa fórmula, observem os erros que vão acontecer. Vamos observar como ficou a fórmula na célula C7. Observem. B7 vezes B4, que é uma célula em branco. Então, quando ele multiplicou B7 por 0, a célula em branco, o resultado foi 0. Aqui embaixo apareceu a palavra valor, porque foi multiplicado um valor numérico por uma palavra, por um texto. Esse é o erro típico quando você usa um dado incorreto na fórmula, ou seja, não é um dado numérico. Vamos apagar tudo isso e vamos fazer novamente da forma correta. Nesse exemplo, vamos explicar que essa célula aqui não pode ser referenciada como esta célula aqui. A coluna que fica ao lado da fórmula tem um tipo de referência. A célula que fica fora da tabela tem que ter outro tipo de referência. O que é uma referência? Quando você referencia uma célula numa fórmula, essa referência se chama referência relativa, como vocês estão vendo aqui, quando a gente usa B6
simplesmente é uma referência relativa. O que significa isso? Quando você copiar a fórmula, o valor dessa fórmula, dessa célula, vai se modificar de forma relativa à sua nova posição. Ou seja, se eu copiar a célula para baixo, essa fórmula para baixo, o B6 virará B7, B8 e assim sucessivamente. Agora, se eu quiser usar a célula B3 que está fora da tabela, nós temos que usar este símbolo aqui, o cifrão. O correto aqui seria cifrão B, cifrão 3. Esta aqui é uma referência chamada referência absoluta, que significa que quando formos copiar essa fórmula para baixo, essa referência B3 será B3 para todas as fórmulas. Vamos dar um Enter, retornar para a célula da fórmula original e copiá-la. Observamos agora o seguinte, na célula abaixo, a fórmula ficou B7 vezes B3. Embaixo, B8 vezes B3. Repare que o B3 continua B3, não se altera, que usamos a referência absoluta, usamos os símbolos de cifrão para, como podemos dizer, bloquear essa célula durante a cópia da fórmula. Vamos ver um outro exemplo de como usar uma referência absoluta. Ao invés de usarmos os cifrões nas células, que é uma forma de usar um pouquinho estranha para quem não está acostumado, vamos fazer o seguinte, vamos apagar todas essas fórmulas, selecionamos a célula B3, clicamos na caixa de nome e vamos dar um nome para essa célula. Vamos dar o nome de dólar. Nós digitamos a palavra dólar na caixa de nomes e teclamos Enter. Repare que a palavra dólar ficou aparecendo agora onde estava antes a referência B3. Eu digitei dólar sem acento, então por isso vamos usar esta palavra na fórmula sem acento também. Então, refazendo a fórmula, ela poderá ficar agora assim, igual B6 vezes dólar. Teclamos Enter. E reparem que funcionou. Vamos copiar para baixo. Está aí a fórmula funcionando. Então, quando formos usar referência absoluta, podemos usar também esta opção de nome. Ou seja, nós damos nome para uma célula e esse nome é usado na fórmula como se for uma referência. Então, essa primeira parte da aula sobre fórmulas está encerrada.